Boa tarde, meu quinto ano. Só de boa com vocês? Espero que vocês estejam de boas. Espero que esteja tudo certinho. Vamos lá, nós temos essa aulinha hoje aqui, que é a revisão do provão que vocês farão amanhã, tá? Como foi passado para vocês, o conteúdo do provão será o capítulo 6, 7 e 8. Conteúdo, capítulo 6, 7 e 8, tá? Então vai cair desde a era JK, finalzinho daquela República Democrática, o golpe militar e a ditadura militar no Brasil. Então, pessoal, eu vou focar essa aula aqui mais principalmente na questão da ditadura militar, no governo dos militares, que nós estamos estudando, né? Então, pessoal, olha só, o que nós temos que saber aqui, né? Então, só para relembrar, antes, durante a era JK, é importante saber quais foram as transformações que aconteceram no Brasil, como é que foi a construção de Brasília, por que ela vai ocorrer, nós já havíamos falado, né? A questão de levar o desenvolvimento, só um minutinho, levar o desenvolvimento para as regiões mais interioranas do Brasil, fazer a integração regional do Brasil, proteger a capital em casos de guerras, né? É importante também você saber o que são aqueles famosos anos dourados, né? Os anos dourados, aquela época durante os anos 50 em que o Brasil estava irreconhecivelmente feliz, um país que crescia a sua economia, cidades se modernizavam, novos produtos mudavam a vida das pessoas, novos estilos musicais surgiam, né? Uma nova forma de fazer cinema também, então isso acabou transformando. E é importante também falarmos da sociedade do automóvel, né? A principal indústria que veio do Brasil na época foi a indústria do automóvel. Nessa provinha, pessoal, eu não vou cobrar de vocês nem o governo Jânio Quadros, nem o governo João Goulart. Falarei apenas, né, da ditadura militar. Então nós vimos aqui, por exemplo, né, que o golpe de 64 aconteceu quando os militares brasileiros acusavam o presidente João Goulart de ser comunista, de ser alguém voltado a uma política de esquerda. Professor, eu não entendo direito o que é direito e esquerda. Vocês vão aprender ainda um pouquinho mais para frente, são ainda muito jovens, né? Mas, de acordo com o golpe, né, feito para afastar o perigo comunista. E, além disso, havia a ideia de manter a paz, a ordem. Os militares disseram, né, que queriam manter a ordem e retornar o crescimento do Brasil, né, a volta do crescimento político, né? Porém, o que nós vimos foi que eles prometeram ficar pouco tempo e acabaram ficando 21 anos. Quando nós falamos na política do Brasil, como é que era a política neste período? O que acontecia, pessoal? Nós podemos utilizar aqui algumas expressões para caracterizar. Como que caracterizava a política do Brasil durante a ditadura militar? Então, era um autoritarismo, ou seja, as decisões eram tomadas pelos militares e eram impostas à população. Quem não quisesse aceitar, quem fosse contrário, sofreria uma repressão, sofreria algum tipo de combate, né?
sofreria algum tipo de, ou podiam ser presos, podiam perder seus empregos, em alguns casos eram torturados e até mesmo expulsos do Brasil. Na questão da economia, pessoal, nós temos dois tópicos importantes aqui. O primeiro deles é o chamado milagre econômico. Vou colocar entre aspas, né? Por quê? Esse milagre econômico foi uma época em que o Brasil cresceu muito rápido. A economia brasileira se modificou bastante, muitas empresas surgiram, muito emprego disponível, né? O Brasil criou um monte de estradas aí, a Transamazônica, né? Um monte de estradas foram criadas. Aqui em Goiás, por exemplo, a nossa cidade, né? Foi criado o Distrito Agroindustrial, o DAIA. A ideia era de trazer as indústrias para a região do interior do Brasil, porque a maior parte das indústrias ficavam só lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E a base aérea também foi trazida para cá, para Anápolis, por causa de Brasília, né? Só que esse milagre econômico, pessoal, foi um grande crescimento? Foi. Todo mundo cresceu igual, ficou rico igual? Não. A maior parte das pessoas não ficou tão rica assim. Melhoraram de vida. Todo mundo melhorou de vida. Só que muitas pessoas, as pessoas mais simples, que não tinham escolarização, que não eram formadas, acabaram ganhando um pouquinho. E aquelas pessoas que eram os grandes empresários, médicos, advogados, esses conseguiram ganhar muito mais dinheiro. Então houve uma má distribuição da renda, aumentou a desigualdade, aumentou a distância entre os mais ricos e os mais pobres, né? Então, por mais que tenha um lado positivo, que foi o lado da modernização, um monte de indústrias, usinas hidrelétricas, foi construída a usina nuclear de Angra dos Reis, fizeram estradas, aeroportos, escola, um monte de coisa foi criada. Só que, por um lado, a maior parte dessa riqueza ficou concentrada em um pequeno número de pessoas, os mais ricos, né? Então houve uma concentração de renda. Eu vou colocar aqui, né? Após 1973, a economia entra em crise. Ainda teve um certo crescimento, né, pessoal? E aí em 79 tem outra crise do petróleo. Vai ter uma revolução lá no Irã, antigamente chamava-se Pérsia. E aí o Irã, que naquela época era o país que mais vendia petróleo, parou de vender o petróleo, né, para os países daqui do Ocidente, aliados aos Estados Unidos. E aí tem uma nova crise. Essa crise econômica vai ficar muito grande, pessoal. Também, galera, pegou-se muito empréstimos, então teve um aumento da dívida, pública. Esse aumento da dívida pública fazia também que aumentava a inflação e o custo de vida, crescente. Pessoal, o que é um custo de vida? Olha, é uma média que se faz sobre o que você precisa de gastar para sobreviver. Então, por exemplo, moradia. Seus pais gastam com moradia. Água, luz, imposto, transporte, alimentação, saúde, educação. Tudo isso, pessoal, começou a aumentar muito os preços. E os salários não aumentavam, né? Os salários dos trabalhadores mais pobres não aumentavam na mesma proporção, na mesma velocidade que o preço das coisas. E as pessoas acabaram ficando cada vez com maiores dificuldades, ok? Um outro ponto importante aqui, pessoal, é a repressão e a censura. Repressão e censura, né? Para evitar qualquer tipo de comentário contrário ou de crítica ao governo, o governo criou a censura.
que era um órgão, um conjunto de pessoas que escolhia o que poderia ser produzido no Brasil ou não. Quais as músicas que poderiam sair, quais os filmes que poderiam sair, e quando consideravam que havia algumas pessoas perigosas que criticavam muito o governo, essas pessoas eram presas, né? Então, os militares combateram todos os críticos do governo. E aí você tinha aqui prisões, torturas, exílio, que é a expulsão das pessoas, vigilância, havia serviço secreto, pessoal, igual em filme, né? As pessoas grampeavam os telefones, ficavam ouvindo o que você falava, ficavam tirando foto de você, o que você fazia, com que você andava, se você fosse considerado uma pessoa perigosa. E para impedir qualquer tipo de crítica ao governo, censuravam, impediam a livre expressão artística. Agora, os artistas aceitaram isso aqui, falaram assim: não pode falar mal do governo, então tá, não vamos falar não? Não, pessoal. Muitos artistas tentavam driblar, tentavam burlar a censura. Então, escreviam letras que não eram escancaradas, né? Faziam músicas que não eram tão diretas, mas tinham sentido ali de crítica ao governo. Ou faziam peças de teatro, faziam filmes que criticavam alguma coisa do governo. Ok, pessoal? Olha, quando nós falamos no fim da ditadura, pessoal, quando nós falamos... Ixi, será que vai chover hoje? Nossa Senhora, olha esse vento! Meu Deus! Uhul! Espera só um minutinho, pessoal. Achei que o celular ia voar aqui. Olha só, quando nós falamos no fim da ditadura, pessoal, foi um fim longo. Ditadura, né? Não aconteceu do dia para a noite. Por quê? O presidente Ernesto Geisel, quando ele entra no governo em 74, antes dele entrar, tinha ocorrido aquele chamado Anos de Chumbo. Anos de Chumbo foi a época que teve a maior repressão, a maior violência, a maior quantidade de prisões, maior quantidade de torturas, né? Espera só um minutinho, pessoal. Pra fora! Fora! Meus cachorros entrou aqui, tudo sujo, estava em cima do sofá. Hein? Depois do chamado Anos de Chumbo, que foi a época mais violenta, entrou o presidente Geisel. E ele promete fazer a abertura, né? Abertura política, voltar à democracia. Abertura, só que ela seria rápida? Não, seria lenta, segura e gradual. Ou seja, primeiro afrouxou a censura, permitiu então shows, permitiu novas músicas. Depois, pessoal, vai acabar revogando, suspendendo aquele chamado AI-5, né? Aquele ato institucional mais violento que nós estudamos aí nas nossas aulas. Era por meio desses atos institucionais que os militares mudavam a política do Brasil, né? Então, essa abertura aqui, ela foi gradual, porque não foi de uma vez, ela foi aos poucos, né? Então, podemos colocar aqui, continuando ali embaixo, tá? Como se fosse na sequência ali do fim da ditadura. Você pode colocar que o fim do AI-5 em 1978, do AI-5, né? A lei da anistia
a lei da anistia, ou seja, todo mundo que havia sido expulso ou preso pelo governo teve o perdão, é o perdão político, né? Desde 1979 não existe preso político no Brasil. Aí, pessoal, por exemplo, a volta das eleições para governador. Primeiro tem os partidos, né? Para governador, mas a ordem não vai importar aqui não. Em 1980, isso aqui foi em 82, né? A volta dos partidos, políticos, vocês se lembram que eles haviam sido proibidos e apenas 2 partidos eram permitidos. E aí, pessoal, você vai ter, por exemplo, uma grande campanha política, né, no Brasil, as chamadas diretas já. Olha, em 85 iria ter uma nova eleição. E aí, né, a campanha popular, as pessoas foram na rua, campanha pela volta do voto direto para presidente. Apesar dessa lei não foi aprovada, né, a quantidade de pessoas que foram para as ruas, a quantidade de pessoas que se manifestaram pedindo a volta das eleições para presidente, demonstrava então que os militares já não tinham tanto apoio, já não tinha tanto poder, pessoal. Então, a campanha das diretas já é um dos marcos do fim da ditadura. A ditadura já enfrentava uma crise econômica, a dívida crescendo, o dinheiro desvalorizando, o preço de tudo aumentava, a censura impedia que as pessoas se manifestassem. E aí as pessoas foram para as ruas, fizeram passeatas, mais de 1 milhão de pessoas na rua pedindo para que eles pudessem votar para presidente. Essa lei, que é a proposta de Dante de Oliveira, o nome do deputado que propôs essa lei, não foi aprovada. Mesmo com muita gente na rua, com as televisões filmando, não foi aprovada. Mas, quando teve a eleição, em 84, quem vai ganhar essa eleição indireta, né, entre os deputados lá, não foi o militar, foi um civil, foi o Tancredo Neves, que vai acabar morrendo antes de se tornar presidente de fato, né? Entre a eleição e a posse, tem um tempinho, ele acabou adoecendo, teve um câncer no intestino e acabou falecendo. Mas então, pessoal, essa campanha diretas já demonstrava uma grande insatisfação da população brasileira com esse governo militar. Em 85, Tancredo Neves é eleito, morre, mas o seu vice, o José Sarney, também não era do exército, vai se tornar presidente do Brasil, e aí o Brasil vai sair da ditadura e vai entrar nessa fase que é a que nós vivemos hoje, a nova república ou a terceira república. Ok, pessoal? Para você estudar para o provão, leia todos os capítulos 1, 2, 3 vezes se possível, refaça o teste, refaça o simulado, leia os conteúdos que eu passei no caderno de vocês e, se tiver tempo, reveja as aulinhas que nós tivemos, tá? No mais, pessoal, espero que vocês façam um ótimo provão, se saiam bem, tirem boas notas. Semana que vem nos veremos de novo, ok? Tchau, tchau.